Conceito de história. História é uma ciência que explica o presente através de uma reconstrução do passado. E para isto, o papel do historiador é fundamental. Analisa os documentos escritos e outros tipos de informações, como filmes, vídeos, restos arqueológicos, monumentos, entre outras fontes. Pretende conhecer as etapas da vida político-social, a cultura e religião de uma determinada organização econômica, ocorridas no passado até o presente. Tendo o historiador uma visão abrangente do passado, realiza o processo histórico. A historiografia, que é um estudo histórico e crítico acerca da história, indica 3 etapas distintas na cultura ocidental. A história crônica, uma narrativa de um acontecimento onde os eventos são extremamente importantes. A história ciência, é a história científica do século XIX e a história total, mais atual. Exige do historiador captar o processo histórico de toda e qualquer produção cultural do homem e, para tanto, se relaciona de forma intrínseca com as ciências sociais. A historiografia hebraica é composta pelos livros bíblicos escritos no período do século IX ao II a.C. A historiografia grega, anterior à romana, muito influenciou a história de Roma, contada de maneira brilhante por Tito Livio. No Oriente, os povos deixaram uma documentação basicamente arqueológica e repleta de lacunas, o que dificulta reconstruir o passado. Costuma-se dividir a história em etapas: Idade Antiga, da pré-história ao século V, Idade Média, de 476 a 1453, Idade Moderna, de 1453 a 1789, e Idade Contemporânea, de 1789 aos dias atuais. A história é vital para que a humanidade conheça o seu passado, para que os povos presentes conheçam os fatos que contribuíram para a evolução da espécie humana. Os períodos da história. A história tem como objetivo estudar as sociedades humanas. Antes de começar a analisar a história, deve-se enfatizar que ela é feita por todos os homens e não por apenas alguns fatos e determinadas personagens. Para tornar esses estudos mais práticos, estudiosos dividem a história em 5 períodos distintos. É importante ressaltar que essa forma de divisão foi estruturada de acordo com a história ocidental, baseada nos acontecimentos que se passaram na Europa. A história contada pelos povos que não descendem dos europeus é diferente. A divisão da história, de acordo com a visão ocidental, é a seguinte: pré-história, período que vai do aparecimento do homem do planeta Terra até o surgimento da escrita, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Idade Antiga, do surgimento da escrita até 476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente é invadido pelos bárbaros. Idade Média, do fim do Império Romano do Ocidente até a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453. Idade Moderna, começa em 1453 e se estende até 1689, ano que marca a Revolução Francesa. Idade Contemporânea tem início em 1789 e segue até os dias atuais. O marco zero da história ocidental é o nascimento de Jesus Cristo. Assim, a contagem do tempo é dividida em 2 partes. O período antes de Cristo, AC, é contado de forma decrescente. Os fatos que ocorrem depois de Cristo, DC, são contados de forma crescente. Culturas diferentes da cristã, como a judaica ou a hindu, apresentam marcos e contagens diferentes. O homem na pré-história. O homem apareceu na Terra há aproximadamente 3 milhões de anos. Com o passar do tempo, os homens foram evoluindo até alcançar seu estágio atual. Mas o homem não evoluiu de maneira uniforme em todas as regiões do planeta. Por isso, a pré-história na América
por exemplo, não equivale à pré-história europeia. O material que homens usavam para construir suas ferramentas e os desenhos e pinturas encontradas em cavernas são elementos essenciais para o estudo desse período. As fases de evolução do homem são divididas da seguinte forma: Australopithecus, homem que se locomovia curvado, semelhante ao macaco. Surgiu há 3 milhões de anos. Homo habilis viveu há 2 milhões de anos e criou as primeiras ferramentas para a utilização própria. Homo erectus, homem que já se mantinha de pé, apareceu aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Homo sapiens, também chamado por arqueólogos de homem de Cro-Magno, deu origem ao homem de hoje. O Homo sapiens surgiu entre 37.000 e 10.000 anos atrás e conseguiu unir com equilíbrio suas qualidades mentais e físicas. Costuma-se dividir o período pré-histórico do homem em 2 fases. Idade da Pedra. Nesta fase, os homens usavam ferramentas de pedra. A Idade da Pedra é dividida em 2 períodos. O Paleolítico teve início 1 milhão de anos atrás e durou até 10.000 anos antes de Cristo. Nessa época, o homem utilizava instrumentos primitivos, feitos de pedras lascadas, ossos ou madeira, para caçar e pescar. Os homens também comiam frutos e raízes. Não havia agricultura nem pecuária no Neolítico, período que foi iniciado em 10.000 anos antes de Cristo e durou até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. O homem deixou de ser nômade e passou a cultivar cereais e criar gado. Seus instrumentos já eram mais elaborados do que no período anterior. Os homens já conseguiam fabricar utensílios de barro e ferramentas de pedra polida. Idade dos metais. Neste período, iniciado em 4.000 a.C., o homem deixou de usar a pedra para fabricar ferramentas, pois ele descobriu como fundir metais, principalmente cobre e estanho. O domínio da manipulação de metais proporcionou a criação de novos tipos de instrumentos e armas. A pré-história termina nesta fase, com o aparecimento da escrita. No processo de fotossíntese ou no metabolismo, os animais e as plantas captam da atmosfera uma certa quantidade do isótopo carbono 14, que passa a fazer parte dos seus tecidos. Quando a planta ou animal morre, esse elemento vai se dissipando dos restos, mas demora mais de 50.000 anos para desaparecer totalmente. Como é radioativo, é possível medir com relativa precisão a quantidade desse elemento, que determinado achado arqueológico contém, e, a partir disso, calcular sua idade. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, comente, dê seu like e dê sugestões de tema para os próximos vídeos.